Olá pessoal, bom dia! Está no ar mais um vídeo no meu canal, está começando agora mais uma aula de História e o tema de hoje é Intelectuais Negros no Brasil. E essa aula tem um objetivo. E qual é o objetivo dessa aula? Definir os limites do conceito de intelectual, identificar, comparar e avaliar a atuação dos intelectuais negros no Brasil e analisar a incorporação do elemento negro no mito de fundação do homem brasileiro. Vamos lá? Para pensar e refletir sobre a atuação intelectual negra no Brasil, convém definir brevemente o que deve ser considerado intelectual. Para a presente aula, o termo será definido enquanto postura diante de questões coletivas, traduzidas em textos e ações que procuram refletir sobre uma organização social mais ampla, política, cultural, econômica e artística. A cada um desses campos de atuação, isolado ou em conjunto, havia uma forma de inserção social por meio da produção intelectual. Partindo desse conceito, podemos identificar, comparar e avaliar a atuação dos intelectuais negros no Brasil, apontando perfis, estilos e interesses. No Brasil, as condições sociopolíticas e econômicas para que uma pessoa de cor negra pudesse alcançar determinada produção intelectual apenas surgiriam no século XIX. Então, para uma pessoa de cor negra, para que uma pessoa de cor negra pudesse alcançar determinada produção intelectual, apenas surgiriam no século XIX. Antes disso, poucas exceções como Aleijadinho, 1730 a 1814, como consideram alguns por sua produção artística sobre escultura, conseguiu destacar-se. Ao longo do século XIX, surgiram, entre outras figuras de destaque, no restrito cenário intelectual negro, Luiz Gama. Agora vai aparecer uma seção de personagens, quer dizer, vai aparecer uma seção de figuras. E quais são essas figuras de destaque? Luiz Gama, 1830 a 1882, José do Patrocínio, 1854 a 1905, Cruz e Souza, 1862 a 1898, Manuel Querino, 1851 a 1923, Lima Barreto, 1881 a 1927 e Mário de Andrade, 1893 a 1945. Estes últimos com produções no século XX. Todos tiveram produções intelectuais e posturas sociais próprias, sem negar sua identidade negra. Figuras ícones do pensamento intelectual negro. Esses nomes afirmaram seus valores culturais em oposição aos valores brancos. Representaram, cada um ao seu modo, uma forma de inserção na sociedade branca, uma negritude particular. As possibilidades de os escravos se tornarem livres, originadas ao longo do século XIX, por contextos específicos, a exemplo da retração no tráfico atlântico, do comércio interprovinciano de cativos, assim como da migração da mão de obra estrangeira da lógica de sobrevivência dentro de um ambiente urbano, permitiram que alguns negros tentassem seguir
outros caminhos além do comércio, polo de atração dos ex-escravos, partindo assim para tentar a sorte na vida intelectual. Não tentaram a inserção na sociedade por meio de estratégias de embranquecimento, como a adoção da estética, dos costumes e dos valores do homem branco, o que viam com desapontamento, mas reafirmando sua origem negra. Entre eles, tem-se Luiz da Gama, nascido em Salvador, Bahia. Em 1830, ele é filho de Luísa Marim, escrava que lutará na Revolta dos Males em 1940. Foi vendido pelo pai para pagar dívidas de jogo, indo para o Rio de Janeiro. Aos 17 anos, aprendeu a ler com Antônio Rodrigues de Araújo, jovem que estava hospedado na fazenda em que era escravo, e fugirá aos 18 anos para São Paulo. Na faculdade de Direito, acompanhou as aulas como ouvinte, porque era negro e não podia estar como aluno regular. O conhecimento adquirido foi utilizado para defender na justiça escrava. O conhecimento adquirido foi utilizado para defender na justiça escravos, assim como lhe permitiu destacar-se como escritor, jornalista e abolicionista. Por que ele só participava das aulas como ouvinte? Porque ele era negro e naquela época as faculdades só frequentava quem era branco. Porque o racismo naquela época era muito grave, né? Era muito o racismo naquela época era de forma extrema, tá? Muito extrema. Hoje não, hoje pessoas negras frequentam a faculdade, mas naquela época só pessoas brancas. Então o racismo naquela época era muito exagerado, era muito o racismo daquela época era muito notório na sociedade, né? Eles proibiam o negro de estudar numa faculdade. Então era coisa absurda, né? Muito absurdo. E até hoje nós temos o racismo, né? Tudo bem, o negro, hoje, no século XXI, o negro pode ir para uma faculdade, estudar de forma presencial. Mas ainda a gente sabe, né, que ainda tem o racismo ainda não acabou, né? E a gente tem que lutar contra o racismo, tirar o racismo da sociedade, né? Todos nós somos iguais, né? Todos nós somos iguais. José do Patrocínio nasceu em Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro, em 1853, filho do vigário da paróquia João Carlos Monteiro e da escrava Mina. Embora o religioso não reconhecesse a paternidade, deixou o filho crescer em liberdade, porém convivendo com os escravos. Aos 18 anos, seguiu para o Rio de Janeiro, onde, apesar das dificuldades, ingressou na Faculdade de Medicina, concluindo o curso em 1874. Sua produção intelectual, romances, poemas, ensaios, aproximou-o do pensamento abolicionista. Redigiu o Manifesto da Confederação Abolicionista, entidade que reunia as associações e clubes abolicionistas como a Sociedade Anti-Escravista Brasileira de Joaquim Nabuco, em 1883, né? E tornou-se vereador em 1887. Assim como Luiz Gama e José do Patrocínio, Cruz e Souza e Manuel Querino dos Santos tiveram a produção intelectual na condição de escritores, que pensaram questões abolicionistas. No entanto, enquanto Cruz e Souza seguiu como poeta e jornalista,
sendo um dos patronos da Academia Brasileira de Letras, Manuel Querino trilhou a carreira na pintura e na política. Cada um seguiu sua carreira, né? Cada um seguiu sua função, o que mais gosta de fazer. Assim contribuíram para a reflexão do negro na sociedade brasileira. Cada um deles exerceram a sua função na sociedade, que é para mostrar que o negro pode sim estudar, trabalhar, né? Por isso que cada um exerceu o seu papel na sociedade, para mostrar a importância do negro na sociedade, né? Uma sociedade que na época era muito racista. Então eles mostraram, essas figuras, esses autores, mostraram que o negro pode estudar, que o negro pode trabalhar, que todos nós somos iguais, né? Que todos nós somos iguais. Então, aqui nós podemos ver que, né, eles contribuíram para a reflexão do negro na sociedade brasileira, em suas áreas específicas e no campo do pensamento político e social. Machado de Assis, embora mulato, não tem a obra marcada pela defesa aberta contra o regime escravocrata de tom panfletário. Qual era a posição de Machado sobre questões abolicionistas? Lima Barreto, mulato, nascido em 1881, no Rio de Janeiro, viveu a infância num país que acabara de abolir a escravidão, de modo que sentiu ainda a dificuldade de penetrar nos círculos intelectuais brancos. Foi um dos escritores de primeira linha dentro das letras brasileiras. Em seu primeiro livro, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909, critica a hipocrisia e os preconceitos presentes na sociedade da época. Lima Barreto foi um intelectual escritor marginalizado por sua escrita coloquial para os parnasianos da época. Pela sua cor, mulato, e pelo seu comportamento, teve problemas com alcoolismo e desvios psiquiátricos, diagnosticado como, abre aspas, neurastenia, fecha aspas. Mas mesmo assim não negou sua cultura e valores. Apesar das atuações dos intelectuais citados no sentido de valorização da identidade negra, foi no século XX, com o movimento modernista, tendo a figura de Mário de Andrade à frente, que o elemento negro foi incorporado ao mito da fundação do homem brasileiro. Até então, fruto da mistura do português com o índio, a origem do homem brasileiro por meio do modernismo passou a ser pensado e repensado artisticamente, levando em consideração sua raiz negra. Mário de Andrade nunca escondeu seu desejo de estudar a fundo a cultura popular, em todas as suas manifestações negras e indígenas, abrindo uma rede de diálogos com muitos outros campos de atuação, que não o artístico. Levou as reflexões ao ambiente acadêmico na USP, assim como nas instituições governamentais, como no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo um de seus fundadores em 1937. Por fim, se no século XIX os intelectuais negros lutaram de diferentes formas pela integração na sociedade branca, afirmando a identidade afro nos campos artístico, literário e político, o século XX, depois do modernismo, representou um marco para o surgimento de expoentes
negros em campos os mais variados possíveis, como Milton Santos, 1926 a 2001. Na geografia, com estudos em urbanidade e modernidade. Na antropologia, com Guerreiro Ramos, 1915 a 1982. Um dos fundadores da sociologia contemporânea. E podemos citar ainda, no campo jurídico, Joaquim Barbosa, atual presidente do Supremo Tribunal Federal. O que se não significa a superação da condição marginalizada dos negros na sociedade brasileira. Traduz os esforços dos que lutaram pela inserção social nos séculos anteriores. E para encerrar, leia, pessoal, leia o romance Os Retirantes. José do Patrocínio fez de sua viagem ao interior do Ceará em 1877, como correspondente do jornal A Gazeta de Notícias, material para publicar em folhetim no mesmo periódico a história de famílias de retirantes, antecipando o romance regionalista. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Gostou? Já deixa o seu like. Eu fico por aqui. Valeu, gente! Tchau, tchau! Até amanhã!